Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi feito para o seu desenvolvimento pessoal. É a sua primeira vez por aqui? Então já se inscreve e compartilha com aquela mulher que você quer abençoar. Eu me chamo Sabrina e hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre as pedras do caminho. O que será que elas estão tentando nos dizer, hein? Vamos descobrir juntas? Então vem comigo! Nessa jornada da vida, todos nós encontramos pedras no caminho, não é verdade? E elas podem representar frustrações, medos, perdas, espera, injustiças e até mesmo os nossos próprios erros. Mas é a maneira como nós nos relacionamos com essas pedras que vai definir se essas pedras serão obstáculos que nos paralisam ou se serão fundamentos que nos ajudarão a progredir. Essas pedras, elas podem ser pequenas, como pequenas pedras de tropeço, ou elas podem ser gigantes, como aquelas que você tem a sensação que são intransponíveis. Mas de uma coisa você pode ter certeza, elas não estão ali por acaso. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos muitos ensinamentos sobre como as pedras se tornam parte do plano de Deus sobre as nossas vidas. Aí percebemos que nem todo obstáculo é para o mal. Às vezes, é plano de Deus nos moldando. Afinal, o poder de Deus sempre se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É aí que percebemos que as pedras que enfrentamos, elas se tornam alicerces para nos fortalecer para conquistas maiores. Nós somos seres humanos e, portanto, muito complexos. Além da nossa formação química e biológica, que são formadas por células, tecidos, órgãos, sistemas e mecanismos bioquímicos, nós também somos um amontoado de sentimentos e emoções que envolvem experiências passadas, crenças e valores, cultura e o ambiente em que vivemos, valores éticos, morais, temperamentos, maturidade emocional e espiritual. E é na junção de tudo isso, porém em quantidades diferentes, que somos formados na nossa individualidade. E é justamente por isso que reagimos de formas bem diferentes diante dos obstáculos da vida. Você já se observou? Quais são as suas reações diante de um obstáculo? Como você reage quando encontra pedras no caminho? Certa vez, um rei mandou colocar uma grande pedra em uma estrada movimentada e ficou só observando. E passaram por ali homens e mulheres, alguns eram ricos comerciantes, outros sacerdotes, líderes. Todos murmuravam e reclamavam ao passar por ali. Eles diziam: Deus, por que permitiu essa pedra enorme no meu caminho? Outros diziam: onde estão os governadores deste lugar, que não cuidam da estrada, que não tiram essa pedra do caminho? Ou seja, culpavam os outros. E nenhum deles removeu a pedra. Apenas murmuravam, reclamavam, desviavam e seguiam em frente. E horas depois passou um homem simples. Suas mãos eram marcadas pelo trabalho. E quando ele viu aquela enorme pedra no meio da estrada, ele parou, olhou para o céu e disse: Senhor, se esta pedra está aqui, é porque o Senhor permitiu. Ajuda-me a entender o que eu devo fazer com ela. Então, com muita força, ele começou a empurrar aquela pedra. Caiu, levantou, tentou outra vez, machucou-se, mas mesmo cansado e ferido, ele não desistia. E depois de muito esforço, ele conseguiu mover a pedra. E para sua surpresa, debaixo da pedra tinha uma bolsa com moedas de ouro e uma carta que dizia assim: esta recompensa é para o coração que decide construir e não reclamar. Viu só?
Às vezes aquela pedra que parece te atrasar esconde o tesouro da sua superação. Agora me conta aí, quantas vezes você passou por pedras no seu caminho e reclamou ou culpou alguém? Quantas bênçãos será que estavam escondidas embaixo dessas pedras aí, esperando só o seu coração estar disposto a empurrar esta pedra, mesmo em meio a momentos de dor? Com Deus, as pedras do caminho nunca são só pedras. Elas podem esconder milagres. Pois é, diante dos obstáculos, as pessoas costumam ter reações diferentes. A primeira delas é a reação de fuga. A reação de fuga está ligada a quando evitamos enfrentar um problema, desviamos do obstáculo ou fugimos dele. Por exemplo, ignorar dívidas, fugir de conversas difíceis ou procrastinar. A segunda reação pode ser a de luta, a de impulsividade. É quando reagimos com raiva, descontrole, ansiedade. Nesse ponto nós discutimos e sempre culpamos alguém. É o ponto onde temos atitudes precipitadas. Outras pessoas têm atitudes de paralisação. Sabe quando nos sentimos bloqueadas, inertes, paralisadas mesmo, e ficamos esperando que o problema desapareça como num passe de mágica. Não conseguimos avançar para enfrentar aquele problema. Mas existem também pessoas que, diante dessas pedras do caminho, desses obstáculos, elas reagem com resiliência. É quando reconhecemos o obstáculo e acolhemos aquele desafio, acolhemos de forma a enfrentá-lo, a buscar crescer e aprender com ele. É quando, mesmo em meio à dor, nós reajustamos a rota e seguimos em frente com fé. Existem também aquelas pessoas que reagem de forma mais reflexiva. É quando, antes de qualquer atitude, a pessoa para pensar, para falar com Deus e espera as respostas de Deus, lhe trazendo estratégias para enfrentar esses obstáculos, essas pedras do caminho. Agora me conta aí, quem é você diante das pedras do caminho? Você foge? Você luta? Você fica mais reflexiva? Busca resiliência? Pensa um pouco aí. Responda para você mesma. Ou anota lá no nosso caderno curativo. Quem sou eu diante das pedras do caminho? Responda aí para você. Certa vez, quando eu estava me esforçando muito para empurrar uma grande pedra que estava no meu caminho, eu escutei claramente a voz de Deus dizendo dentro de mim que Ele havia sim me levado a empurrar esta pedra, mas não era para que eu removesse ela, era para que eu me fortalecesse para algo maior que Ele queria fazer na minha vida. E foi lindo ver em mim a força criada por aquele esforço ser colocada dentro do propósito de Deus para minha vida. Às vezes não é sobre remover a pedra, é como se fortalecer com ela. Agora eu quero te propor um desafio. Olhe para a pedra ou as pedras que estão no seu caminho. Você está tropeçando nelas ou está construindo com elas? Porque que vamos encontrar pedras no caminho, isso é um fato. E elas vêm de variadas formas, não é verdade? Um não inesperado, uma crítica injusta, uma perda dolorosa, uma porta que se fecha. São várias as formas que essas pedras se apresentam no nosso caminho. E diante dessas pedras, temos dois fatos a se considerar: tropeçar ou construir. Tropeçar é natural, faz parte do processo humano de maturidade e crescimento. Mas tropeçar e permanecer caído diante da dor, muitas vezes é decisão nossa. Já construir exige uma escolha ativa,
é olhar para a pedra e se perguntar: o que eu posso fazer com isso? E nesse ponto não é nada fácil, porque às vezes é sobre juntar esses fragmentos que estão quebrados em nós, esses fragmentos de dor, e transformar eles em alicerce. Você pode olhar para o que te machucou e pedir a graça de Deus para não continuar paralisado nesta pedra. Pelo contrário, que esta pedra seja mais um degrau que te eleve. Que tal, a partir de hoje, você começar a olhar para as pedras do seu caminho não como inimigas, mas como matéria-prima? Porque no reino de Deus, até o que fere pode nos edificar. Veja comigo o que diz lá nas Escrituras Sagradas. Está em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Viu só? Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você tem uma relação de amor com Deus? Então descansa, porque até mesmo os grandes obstáculos podem ser transformados em coisas boas para o seu crescimento e para o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Toda pedra que aparece na sua jornada tem um propósito, mesmo que você não esteja entendendo agora. Então confie que Deus está trabalhando através dela. Nós temos que concordar aqui numa coisa: superar obstáculos são grandes desafios mesmo. Não são fáceis, mas também são ótimas oportunidades de crescimento. Você já experimentou o crescimento através da superação de obstáculos? Cada obstáculo carrega dentro de si um convite para a superação. Então aceite o desafio. O primeiro passo é reconhecer que há um obstáculo. Negar ou fugir do problema só prolonga o sofrimento. Quando aceitamos com coragem e humildade, isso nos permite a começar a reagir com clareza. Mude a sua perspectiva. Os obstáculos não são punições, mas sim oportunidades de lapidação. A nossa alma se fortalece nas provações. A forma como você enxerga o problema muda completamente a maneira como você reage a ele. Tenha fé e seja resiliente. Entender que Deus caminha com você e que há um propósito maior em tudo isso é essencial, é um combustível essencial na sua jornada de superação. Busque apoio. Muitas vezes, aquela virada de chave está naquela conversa sincera. Sabe aquela conversa sincera que temos com aqueles que caminham conosco? E haja com propósito. Sim, você precisa agir com propósito, pois mesmo que seja um passo pequeno por vez, a cada atitude algo novo se movimenta. E isso é muito importante para a nossa superação. E depois de tudo, você não terá só uma transformação pessoal, você terá também um testemunho, porque a sua história de superação pode ser fonte de cura para pessoas que também passaram por situações parecidas com a sua, que também passaram por essas mesmas pedras do caminho. Parece estranho pensar assim, né? Mas essas pedras podem nos ensinar muito. Quando olhamos pelos olhos da psicanálise, nós conseguimos perceber que muitas dessas pedras de hoje, que enfrentamos hoje no nosso caminho, nada mais são do que um despertar da nossa consciência para questões como feridas do passado que ainda não foram resolvidas, padrões repetitivos ou até mesmo aquelas dores da nossa infância quando nós não sabíamos nomeá-las. Compreende que muitas vezes não é só a pedra, é a forma como ela toca dentro de nós? Algumas pedras nos ensinam a parar, refletir, repensar
Outras já nos convidam a soltar um peso que não nos cabe mais. Outras ainda nos convidam a desenvolver paciência e fé. Então pare de se perguntar por que esta pedra está no meu caminho e comece a se perguntar para que esta pedra está no meu caminho. Vamos ver juntas o que diz lá nas Sagradas Escrituras. Está em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não existe uma promessa de vida sem dores e sem desafios. Eles são inevitáveis na existência humana. Do ponto de vista da psicologia, reconhecer as dificuldades é um ponto essencial para a nossa saúde emocional. Isso porque superar dificuldades muitas vezes envolve nós entrarmos em contato com as nossas fragilidades, com as nossas feridas, nossas crenças limitantes. E Jung dizia algo muito interessante sobre isso. Ele dizia que aquilo que você resiste, persiste. Então o convite aqui para você hoje é você não resistir ao sofrimento quando ele fizer parte da sua superação. Então não resista ao sofrimento. Atravesse ele com coragem e confiança. Jesus venceu o mundo. E pela confiança de que ele caminha conosco, também encontraremos força para vencer. Romanos 5,34 diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Viu só? Aprenda com as pedras no seu caminho. Elas nos ensinam, por exemplo, que nem tudo está sob o nosso controle. Nos ensinam que sentir não é fraqueza. As pedras nos ensinam também que nem sempre é sobre removê-las. Muitas vezes é sobre como integrá-las em um novo projeto. Porque no fim das contas, as pedras do caminho não são obstáculos. Elas são convites. Convites para desacelerar, refletir, crescer. Cada dor, cada tropeço, cada pausa diante daquele obstáculo traz em si uma parte do alicerce. E todo esse processo nos fortalece, nos molda. Sabe aquela máxima? Mar calmo não faz bom marinheiro? Então, percebe como essas pedras que hoje nos ferem podem se tornar alicerces de uma nova história amanhã? Não desista diante dessas pedras. Há muito chão nessa jornada da vida. E lembre-se, você não está sozinha. O Criador caminha com você. E esse caminho pulsa vivo de possibilidades. Então, coragem, mulher. Quando você estiver em meio a um desafio, diante dessas pedras do caminho, escolha crescer, se fortalecer, se transformar. Transforme a sua jornada em uma história de coragem. No fim, não são as pedras que definem a nossa jornada, mas sim a forma como nós decidimos enfrentá-las. Acredite, dentro de você, Deus já colocou tudo o que você precisa para transformar essas pedras em degraus para a sua vitória. Fez sentido para você? Então já me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a maior lição que você aprendeu com as pedras do caminho.